há um cerceamento da possibilidade de retorno à família de origem, no mínimo. Não é? Porque se a família, essa família que a gente atende, né, e trabalha com essa garantia ao direito, à convivência familiar e comunitária, ela precisa ser apoiada, precisa acessar as políticas sociais, não é? Na alta complexidade, vamos pensar as crianças que estão acolhidas. Essas famílias vão precisar o quê? Trabalhar, conseguir pôr seus filhos na escola, habitação, ter acesso à saúde. Se a gente tem um cenário de desmonte dos direitos, não é? De agravamento da questão social, de desresponsabilização do Estado, como que a gente atende essas famílias? O que a gente vai ofertar através das políticas? Pois é, isso para quem acreditar, né? Porque para os que não acreditam, nem rezar vai adiantar, né? Então, é uma conjuntura extremamente adversa, desfavorável para as famílias, não é? Para nós, como trabalhadores sociais. Porque que respostas a gente vai construir para essas famílias? Que respostas políticas vão construir e a gente ali vai conseguir mediar, não é? Vamos pensar numa situação concreta. A gente está lá no acolhimento institucional atendendo uma determinada família que está com um casal de filhos acolhidos. Então, e a mãe saiu, tudo bem, Vanessa. E a mãe, vou acatar o seu exemplo. E a mãe saiu do sistema penitenciário há 10 dias. E aí, para fazer esse trabalho que garanta o retorno dessas crianças ao convívio da família, o que essa mãe vai precisar? Rede de apoio. Né? Bom, pelo que a gente viu com a Damares, vai estar todo mundo trabalhando incessantemente. Vai ser difícil de achar alguém nessa rede de apoio, né? Aí essa mãe precisa trabalhar. Como vão ser as condições de trabalho dessa mãe? Ela vai ter um espaço negociado para comparecer ao CREAS? Para os atendimentos, né? Para ir à vara, para ir nos grupos, para ir em palestrinha, socioeducativa, vai? Vai? Bom, se ela fizer isso, ela vai perder, porque se a gente está falando de uma conjuntura onde o trabalho está absolutamente precarizado, ela vai ter que se segurar com o que ela tiver. E se ela reclamar, vai ter uma fila aceitando isso, sendo bastante otimista. Calma, Vanessa, vai virar uma discussão de caso isso aqui. Né? Ela quer ajuda. Vamos conversar no intervalo, Vanessa, calma. Então, ela precisa de trabalho, gente, né? Como que vai ser esse trabalho que ela vai acessar? A professora Damares trouxe aqui. Né? Vamos supor que essa mãe faz um uso abusivo de substância psicoativa e precisa acessar a saúde. O que vai acontecer com ela? Vai ser presa no tráfico. O Rodrigo está esperançoso hoje. Já resumiu o percurso, né? Realista. Pois é, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela precisa ser atendida pela saúde, gente. Ela precisa, minimamente para essa transição, acessar os programas de transferência de renda. Não é isso?
ela precisa acessar os programas de transferência de renda. Ela vai acessar? O que está acontecendo com os programas de transferência de renda? Ué, a proposta é emancipar do Bolsa? Não é essa? Não é essa? Não é essa frase que se usa agora? Emancipar do Bolsa, como se a emancipação humana, não é? Dependesse, né? Então, mas de qualquer maneira, essa segurança na renda que a política de assistência propõe, seria importante ser assegurada nesse momento onde ela precisa retornar, onde as crianças precisam retornar para o convívio. Né? Se receber. Né? Aí ela vai precisar pôr as crianças na escola. E aí, pessoal da educação, como que vai estar a escola nessa conjuntura? Vai ter vaga? Bom, se é que vai ter escola. É. Então, o colega está dizendo, logicamente eles já estão na escola, mas isso, o que a gente vai precisar olhar é onde essa mãe vai morar, se as crianças vão permanecer na mesma escola. Então, tudo isso precisa... vocês sabem melhor do que eu que é um movimento articulado, né? Qual que é o cenário para assegurar esse direito à convivência familiar e comunitária? É favorável? Está tranquilo? Então, assim, é uma conjuntura que claramente só traz privilégios para o capital, não é? Cada vez mais, descaradamente, assintosamente, através das reformas e das PECs que são propostas. Né? A gente está falando de um cenário que não tem... Se tem congelamento nos gastos, isso impacta na vida dos trabalhadores, porque é o que tem agora, tá bom? Congelou agora, né? Se com o que tem agora a gente está muito longe do suficiente, imagina com os gastos congelados. Essa conjuntura aponta claramente para um desmonte das políticas de proteção social. Né? A Damares trouxe, na fala dela, a discussão das políticas sociais e como isso se concretiza no trabalho social, né, Damares? Então, vamos pensar como que isso se concretiza no SUAS. Né? E aí, vamos enxergar como? Vou ter que ir lá traduzindo, dá para ver. Não? E olha que eu não tenho nenhum grau. Vocês também não, né? Ficou muito ruim. Pior que não tem ninguém para apagar a luz aí para nós, porque eu acho que se apagasse a luz... Mas assim, o que a gente tem hoje, nesse processo, não é? De desmonte das políticas sociais, e isso impactando claramente no Sistema Único de Assistência Social, na política de assistência social, a gente tem um retorno à lógica do assistencialismo, né? E da filantropia, um chamado à solidariedade privada, né? Gente, não consigo. Está totalmente desfocado, é verdade. Não consigo ver daqui. Não. Tá embaçado, sabe? Muito bem, mas eu sei o que está escrito, então isso garante que a gente continue, né? O que a gente tem é uma redução no custeio do SUAS, né?
Então, vem nesse processo de congelamento dos gastos. Olha, ela foi lá e assumiu a cabine. Eu acho que se apagasse tudo agora seria o melhor jeito, não? Então, o que a gente tem é uma redução desse custeio no SUAS, né? Isso está anunciado, isso está colocado para nós. O fortalecimento da lógica dos fundos de solidariedade, quando a gente pensa que... Tá bom, melhor deixar assim. Melhorou? Não? Mas eu vou lendo para vocês. Volta para o slide, por favor. Obrigada. Um fortalecimento dos fundos de solidariedade, né? Quando a gente acha que está morto, enterrado, na maioria dos municípios, o que se tem hoje aqui na Grande São Paulo, isso está acontecendo com força, né? As primeiras damas voltando para a operação dos fundos, não é isso? E isso compromete toda a lógica do financiamento público, né? Da garantia de recursos para as políticas, né? E fortalece essa lógica de se apoiar no assistencialismo, na filantropia, na solidariedade privada. Então, se a gente se apoia nos fundos, não precisa de recurso, né? Diminui o recurso e joga para outra coisa. Para apoiar as grandes fortunas, né? Para privilegiar o capital, para as escolhas que a gente vê sendo feitas, não é? O desmonte do SUAS também passa por tentar encampar programas que não estão tipificados para assistência, né? Então, a gente tem unidades de serviço, CRAS e CREAS, com serviços que devem ser desenvolvidos a partir dessas unidades. Não é isso? Então, o PAIF, o PAEF, medidas, né? Serviço de atendimento à população em situação de rua, né? Acolhimento institucional, casa-lar, família acolhedora, e tudo que está lá tipificado. E aí, simplesmente, começam a surgir propostas totalmente por fora dessa lógica, de uma lógica que foi construída através de muita luta, não é? De discussões apoiadas na Constituição, na LOAS, né? Então, eu amanhã assumo uma determinada função e digo, ai, queria tanto um programa, né? Idosos amados, né? E desconsidero tudo que foi construído. Não é assim? Só que esses serviços que nós trabalhamos aqui só vão funcionar se eles tiverem o recurso. E na medida que se criam outros programas, eles precisam de dinheiro para funcionar. De onde vocês acham que vai tirar? Dos serviços tipificados, que já operam saturados, né? Com enormes dificuldades, com poucos técnicos, como os colegas trouxeram aqui no nosso último encontro, que não é que não tem vontade de fazer, que não dá tempo de fazer, né? 2 para atender 80, 2 para atender 200, né? Não é isso? Então, incorporando novos programas com redução de recursos, possivelmente isso vai impactar nos serviços que já estão precarizados hoje, né? Além disso, há uma redução do acesso, né? Então, como a Damares trouxe, são controles cada vez mais rígidos, propostas de controles cada vez mais rígidos, essa discussão da porta de saída, essa frase
precisamos emancipar as famílias do Bolsa, chegaram a falar em premiar os municípios que emanciparem as famílias do Bolsa. Né? Então, quem cortar vai ganhar vai ser uma estrelinha. Acho que não é propriamente uma estrelinha que vai ganhar, mas deve ser um coração, né? Uma rosa branca, né? Mas o fato é, esses municípios vão ser premiados quando tirarem as famílias do Bolsa. Olha que coisa maluca, né? E aí vão se criando critérios de elegibilidade para as famílias cada vez mais excludentes, que expulsam as famílias dos programas de transferência de renda, não é? Um discurso cada vez mais conservador. Olha lá, ela fez a unha, olha lá, fez o cabelo, né? Não é assim? Então, e as famílias não conseguem acessar os programas de transferência de renda, né? Outra questão que a gente vê, gente, muito importante, e isso nos convoca a estudar, a estar antenados, a se debruçar sobre os documentos que já existem, as políticas, é uma imprecisão conceitual muito grande. E o que eu quero dizer com isso? A gente começa a ouvir de novo o discurso, a creche na assistência, né? As comunidades terapêuticas na assistência. Volta tudo para assistência. A assistência como a curva do rio. Né? Não é isso? Tudo cabe na assistência. Né? É crack? Assistência. Né? Só não cabe o dinheiro. Né? Então, tudo volta para a assistência e a gente vê assim, um profundo desconhecimento. Desconhecimento não, porque, como Damares me diria isso, que não é desconhecimento, não é? É um projeto claro. De não reconhecer a assistência como política pública do jeito que ela está colocada hoje. Com as defesas que faz, com os serviços que tem, não é? Então, começa a enfiar na assistência tudo que não é da assistência. É a lógica do para pobre qualquer coisa serve, não é? Outro aspecto super importante desse desmonte é a desqualificação, a desconsideração das instâncias deliberativas previstas nesse sistema, não é? Então, o conselho não aprovou? Liga o trator e passa por cima, né? Vai fazer consulta pública? Claro que não. Para que ouvir a população? Né? Vai respeitar as instâncias deliberativas? Os conselhos, as conferências? O cenário que está colocado parece que não, né? Não é? Dentro desse contexto, a gente tem ainda iniciativas tanto por parte das gestões, não é? Do ponto de vista das diretrizes que estão colocadas para o trabalho. Meritocráticas, fiscalizatórias, seletivas, dentro de uma lógica que hoje está fortemente colocada, que é a do workfare, né? Então, as famílias acessam as políticas pelo trabalho, né, Damares? Então, é oferecido para essas famílias trabalhos de baixa qualidade. Qualquer trabalho serve, é para pobre, não é? E essas famílias só podem acessar se elas pagarem esse pedágio. Então, a política que deveria assegurar o direito condiciona esse acesso ao trabalho. Não é assim?
E os discursos que a gente ouve são cada vez mais conservadores. O Bolsa Família ele é sempre um excelente exemplo para fazer essa discussão. Que é assim, mas tem que dar uma limpada no Bolsa Família mesmo. Tem muita gente que não precisa. Não é assim? Não, porque na verdade o que precisa é trabalho. Não programa de transferência de renda. Tem que pôr para... Bom, mas não tem trabalho. O trabalho, a gente acabou de ver o que vai acontecer com o trabalho. Não é isso? Então, são iniciativas. E aí, dentro desse contexto, bom, então, se acessar, a gente precisa fiscalizar se está fazendo o uso correto. Não é? E aí, colocam a gente para operar as condicionalidades. Tantas condições, né, gente, para acessar o que é direito, né? E é lógico, né, gente, tudo isso só poderia gerar um profundo sucateamento dos serviços que a gente trabalha. Quem trabalha hoje na política de assistência já sente claramente o sucateamento dos serviços. E parece que ele vem cada dia com mais força, não é? Cada dia a gente acorda com uma notícia diferente, não é? E com um corte diferente, com uma redução diferente, com uma nova normativa. A gente vai vendo os trabalhadores, essas famílias que a gente atende, sendo espremidas, cada vez mais espremidas. Não é assim? E tudo isso, gente, que eu estou trazendo de forma bem... Não dá tempo da gente aprofundar, mas é só para a gente ter dividir um pouco dessa leitura do que tá acontecendo. Eu queria trazer para vocês exemplos de alguns programas que estão colocados hoje, não é? Que são propostas hoje, que estão colocados por dentro da política de assistência social, como sendo programas de assistência social. Tá? Então, a gente vê hoje programas que reiteram o primeiro damismo. Não vê? Né? Que trazem de novo a figura da primeira-dama à frente do programa, não é? E aí reúnem as primeiras damas, né? Para aquela confraternização de primeiras damas, aquela hora do chá, né? Como diz a colega, para pensar nos programas sociais. Qual que é o problema da reiteração do primeiro damismo? Bom, a gente avalia que isso é um grande retrocesso para a lógica das políticas públicas. Né? Isso coloca uma mistura entre o que é público e o que é privado. Né? Então, nós... na luta pela política de assistência, tentamos nos distanciar desse modelo, e esse modelo volta ainda com mais força. Né? Traz também uma concepção conservadora das relações de gênero. Não é? Porque, como disse a colega, parece que precisa ter um padrão, né? Não é isso? São as mulheres colocadas como auxiliares dos homens. Né? Mulheres que exercem um papel de auxiliares, de apêndice mesmo, né? Não protagonismo. Oi? Isso. Isso mesmo. Né? Essa reiteração do primeiro damismo também fortalece, como a gente tratou na nossa primeira aula, essa lógica patrimonialista de apropriação da máquina pública para garantir o interesse do privado, né? E a lógica clientelista, na medida que isso se apoia em fundos, em recursos que não estão
suficientemente explicados, nem de onde vêm, nem para onde vão. Não é isso? Programas que ignoram a aprovação dos conselhos e as consultas populares reiteram práticas autoritárias, não é? Que a gente superou com a Constituição de 88, quando a gente inclui essa obrigatoriedade. Então, na medida que a gente não consulta os conselhos, não consulta as instâncias deliberativas, isso só tem um nome: autoritarismo. Né? E desconsidera as instâncias, desconsiderando as instâncias de controle social. Programas que criam uma lógica apartada da política de proteção social desrespeitam as construções democráticas. Porque o que está colocado na política de assistência foi construído democraticamente. Né? Desrespeitam também a tipificação dos serviços socioassistenciais, que foi pensado, que foi estudado a partir de tudo que estava colocado aí no Brasil, quais eram as propostas de serviços, e aí se tirou, né, desses serviços, por exemplo, distribuições de órteses, próteses, não é isso? Quando você desrespeita a tipificação, pode-se colocar tudo de novo nos serviços. E aí, como que a gente faz? São programas exógenos ao SUAS, por fora do SUAS, que não respeitam a construção do SUAS, e encampam ações pontuais, focalizadas, limitadas. Não pensam na importância do caráter continuado dos serviços e da política, e com o compromisso com os direitos de cidadania que deveriam ser assegurados. Programas que não prevêem custeio, né, causam, primeiro, se eles não estão previstos, de algum lugar vai ter que se tirar o recurso. Né? Então, ou vai ser pela solidariedade privada, ou vai causar prejuízo aos serviços cofinanciados. Porque de algum lugar vai ter que tirar. Né? Tanto para os serviços quanto para os programas do SUAS. Isso também nos coloca uma discussão que é importante, que é a importância de se pensar, se não tem o programa, né, não prevê custeio, mas também não se discute a socialização dos custos de proteção. Porque se quer pensar em novos programas, precisa aportar recursos nas políticas. Senão, como que a gente faz? Não é isso? Criam novas funções não previstas na NOB-RH. Então, novas funções do tipo visitadores sociais. Né? Que os visitadores sociais, o que eles precisam fazer? Né? Ter noções básicas de serviços sociais. Primeiro, o que são noções básicas de serviço social? Né? Depois, uma grande desqualificação técnico-operativa do trabalho dos assistentes sociais, né? Que não tem, mostra assim, que não parece que não precisa ter um preparo, uma qualificação para conduzir o trabalho, né? Porque se tivesse noções básicas, já pode ir lá e fazer visita. E aí é claro, né, gente, que isso expõe as famílias a práticas ainda mais fiscalizatórias, punitivas, invasivas. Né? Num contexto de total desprofissionalização, né? Que a Damares tratou um pouco com vocês na aula de políticas sociais. Então, esses programas colocam a família como principal responsável pela superação da pobreza. Isso é muito evidente. Né? Isso não só imputa, como vocês viram ao longo do curso, cada vez mais responsabilidades às famílias, mas um aumento do grau de exploração dessas famílias. Porque elas vão ter que dar conta de tudo, sozinhas.
como a gente viu, não são as famílias que são desestruturadas, são as políticas, né? E essas políticas não vão, dessa forma, proteger essas famílias. Vão cada vez... A família chega para a gente atender com um saquinho, né, com 6 pedras, falando, ó, tá pesado aqui. Como que o Estado pode... A gente fala, abre o saquinho e põe mais umas 4 pedras para ela ir embora. Não é assim? Esses programas também trazem de volta a centralidade nas mulheres, né? Mas não a centralidade nas mulheres como uma forma de garantir direitos, né? De discutir as diferenças, as desigualdades, não. Apoiados em estigmas, em estereótipos, a mulher mãe, a mulher que cuida, a mulher responsável pelo lar, né? E com um grande apelo às questões morais, né? Então, a mulher nasceu para ser mãe, a mulher nasceu para cuidar. Isso é papel de mulher é papel de homem. Não é isso? E, por fim, trazendo aí só um panorama desses programas, essa lógica que está colocada, que é defendida por alguns programas, coloca a lógica segmentada dos necessitados. Reitera a ideia dos necessitados. Não é uma discussão a partir das necessidades que estão colocadas, não é? De reprodução dessas famílias que vivem do trabalho, não, né? Reitera a lógica do aquele que precisa de ajuda, não é? Não é assim, gente? Do coitadinho, né? Isso, quando o que se propõe é uma lógica segmentada, e a Damares trouxe isso na apresentação dela, a criança, o adolescente, o idoso, né? Isso tem um impacto na cobertura, restringe a cobertura dos serviços, né? E impacta também na perda da perspectiva da universalidade. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer diante desse cenário? Diante dessas propostas? O que eu posso afirmar para vocês é que isso que está colocado é totalmente antagônico à mudança de paradigma proposta no plano que eu apresentei para vocês. Essas propostas, esse desmonte, esse tipo de programa não condiz com programas que vão garantir, assegurar o direito à convivência familiar e comunitária. Eles caminham na contramão do plano. E aí a gente precisa pensar como que enfrenta essa conjuntura, né? Como que a gente enfrenta? É isso que vocês já colocaram. Através de mobilizações, de lutas coletivas enquanto classe trabalhadora. Porque não são só as famílias que a gente atende, somos nós. Quem detém aqui os meios de produção pode se retirar, né? Se a carapuça não servir, tudo bem, né? Mas a gente está falando de nós, enquanto classe trabalhadora. Esses prejuízos, esses desmontes, não é? Esses retrocessos impactam as famílias, impactam a classe trabalhadora. As famílias que a gente atende e as nossas vidas também, né? É preciso fazer uma leitura crítica da conjuntura, não aceitar tudo o que está acontecendo pelos olhos da grande mídia, que não nos informa,
Não é? Quantas coisas vocês devem ter aprendido hoje na aula da Damares sobre a reforma trabalhista que a gente não tem acesso a essa qualidade de informação, né? Ou até pela nossa condição, na correria, não aprofunda e fica com informações superficiais, pelos olhos do capital, não do trabalho, né? Então, a gente precisa, a proposta é que a gente resista ao que fere os princípios e os direitos conquistados pela democracia recente, né? E aí sim o dia vai nascer feliz, né? É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Eu vou encerrar por conta do tempo. Acho que a gente podia... Acho que a gente podia fazer um intervalinho de 10 minutos. Ou podemos ir direto? É? Vamos votar. Direto. Ótimo. Vamos fazer um intervalo livre, então, para garantir a fala do Rodrigo e a gente ter tempo de debater. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, como não tem coffee break, só garrafa de café, acho que a competição tá boa pro meu lado, né? Só uma garrafa de café, não tem bolacha, não tem nada. Não tem... quando tem coffee montado bonitinho, né? E a gente tem a competição acirrada. Quem que é a Vanessa que estava contando o caso da mulher que você... Você trabalha onde? É CRES que você faz? Tá. Esse caso, ele existe ou você deu um exemplo? Esse caso que você está falando, ele existe... Essa mulher existe. Ela saiu do quê? Tráfico. Aposto com você que era tráfico, tá? E ela saiu do quê? LC, RA ou cumpriu de ponta? Tá. Livramento condicional? Tá. Ela não pode pisar no tomate, senão ela volta e perde tudo. Tá. Alguém que é do sistema carcerário? Uma pessoa só, uma heroína. Tudo bem? Qual é o seu nome? Patrícia, você trabalha em presídio? CDP qual? CDP Suzano? Legal. Parabéns. O pessoal da assistência tem medo do sistema carcerário, gente. Sei que vocês têm medo, porque vicia. Trabalhar com preso vicia. Uma vez que a gente trabalha com preso, a gente nunca mais consegue trabalhar com outra coisa. Eu queria pegar o seu exemplo para começar desse caso concreto e a gente começar a pensar para o abstrato. Eu vou ligar minha fala muito no que a Joana estava trazendo do desmonte do SUAS. No caso, nessa hipótese dessa mulher encarcerada que acabou de sair, tem filho acolhido, tem todo esse cenário, ela não encontra trabalho, até porque quem vai contratar uma pessoa que está em livramento condicional, né? Enfim. E do que ela vai se socorrer? Se a assistência está nessa situação, em desmantelamento, entregaram a vocês, assistentes sociais, a missão de fazer milagre, como a Joana estava colocando. Estão lá no CRES, no CRAS, vão tirar da onde, não sei, né? Vocês vão tirar políticas da cartola. O que sobra para essa mulher? O tráfico. Ela vai voltar para o tráfico. E agora ela vai voltar com uma pena muito mais alta, porque não sei se o pessoal está familiarizado. Se ela era primária, era o quê? 1,8? Aí ela volta com quanto? 5,10 no próximo. Hediondo, porque agora o 1,8 não é mais hediondo. Então ela perde a chance do LC dela, perde o LC. Aí ela não sai mais, ela entra na máquina do sistema. Se ela não encontra essa política de acolhida, essa usuária que a Vanessa colocou, ela vai voltar para o tráfico. Porque o tráfico, assim, ela vai na frente da casa dela, ela pergunta quanto que é para ela fazer o turno da loja, chama loja, agora. Quanto que é o turno da loja, o cara vai falar 200, 300, você fica aí, faz um turno, te dou 300, 400. Pô, beleza, 400 pau, ficar uma manhã, uma tarde. Ela ainda consegue ir na reuniãozinha do CRES. Depois na palestrinha da vara, para provar que ela pode reassumir a guarda das crianças. Maravilha, né? Até que vem, caso clássico, polícia civil, disfarçada, finge que vai comprar, ela é presa, pumba, cai de novo. Isso tudo que a gente está vendo já aconteceu na história, em outros países, não só no Brasil. Aí eu queria trazer um autor para vocês. Alguém já ouviu falar num cara que chama Loic Vacan?
Loïc Wacquin. É um autor belga que mora nos Estados Unidos, é professor da Universidade da Califórnia. Ninguém conhece? Que bom, que isso é novidade para todo mundo. Loïc Wacquin, ele é um criminólogo, ele estuda criminologia. E ele tem 2 livros muito importantes e que foram traduzidos para o português, que é fácil achar. Vou falar especificamente de um deles. São o Punir os Pobres, a gestão das prisões na América, e o Prisões da Miséria. O livro que eu vou falar para vocês chama Punir os Pobres. É uma análise sobre o superencarceramento, o encarceramento em massa nos Estados Unidos e a ligação dele com as políticas de assistência. Esse livro é fácil de encontrar, vocês acham em sebo, ele foi editado pela Revan, eu não sei quem conhece essa editora, eu tenho ele numa versão e-book, então por isso que eu não trouxe, mas esse aqui é de um outro autor que eu falo depois. A Revan é uma editora carioca que tem a coleção Pensamento Criminológico, publicam vários livros de criminologia. Pois bem, Loïc Wacquin vai dizer o seguinte, ele vai estudar especificamente a era Clinton, eu tomei fanho de gripe, mas ele vai estudar especificamente a era Clinton, os anos que o Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos. Ele vai estudar o quê? Ele vai reparar que existe uma grande coincidência em 2 políticas norte-americanas, a política de guerra às drogas e a política da assistência social. Ao mesmo tempo em que você tem os Estados Unidos reforçando a política de guerra às drogas, lá no comecinho dos anos 90, 93, 94, mais ou menos essa faixa, até 97, que tem aquela guinada da guerra às drogas, as leis se tornam mais duras, as prisões, o número de pessoas presas por tráfico de drogas aumenta, o número de processos, pessoas condenadas, então você tem aquele boom do encarceramento, aquelas curvas, acho que todo mundo já viu essas curvas, sempre tem aula disso, palestra disso, parece até no Tropa de Elite, o professor falando aquela curva do encarceramento é por causa do tráfico. Então você tem esse boom de encarceramento, por uma coincidência, ou não, ao mesmo tempo em que cresce vertiginosamente o encarceramento nos Estados Unidos pelo tráfico de drogas, e o encarceramento, vamos lembrar, de pessoas negras e latinas, né? Não é o encarceramento de brancos, ele é muito menor nos Estados Unidos. Esse encarceramento está em paralelo com o desmantelamento das políticas de assistência social que haviam sido instauradas naquele estado, naquele welfare state, naquele estado de bem-estar social. Os Estados Unidos tiveram, né, alguns antecessores de pensamento econômico keynesiano, que construíram políticas de bem-estar social, tudo bem, nunca foram como as políticas europeias, mas foi um estado de bem-estar social, mais ou menos, tinha políticas, tinha uma ideia de uma assistência bem articulada. O que ele vai falar? E aí, vejam se tem alguma semelhança com as falas da Damares e da Joana. Se tiver alguma semelhança, não é coincidência. Primeiro, antes de desmantelar, de acabar com o negócio, o que eles fazem? Eles tornam cada vez mais vexatório o acesso à política de assistência. Por exemplo, uma política de assistência que tinha, nessa época, 97, mais ou menos, nos Estados Unidos, o Wacquin conta, era de acesso à segurança alimentar, que hoje a gente falaria segurança alimentar. Naquela época não tinha esse termo tão sofisticado. Eles se distribuíam cupons, algo parecido com o Bom Prato, aqui, que a gente tem no Brasil, mas eram cupons para as pessoas comerem em determinados restaurantes que tinham convênios com o Estado, e a pessoa ia lá, apresentava aquele cupom, e ou comia gratuitamente, ou comia uma refeição que custaria $10, ela pagava $1, enfim. Passou-se a fazer o quê? Aumentar as condicionalidades. Então, a pessoa que chegava para pedir o cupom, ela tinha que sentar diante de um assistente ou de uma assistente social e responder um enorme questionário da vida dela, desde onde nasceu até a cor da roupa íntima que estava usando. Tudo isso para pegar um cupom e fazer uma refeição. E preenchi, respondia a pergunta, e o Loïc Wacquin ele vai apontar, essas perguntas elas foram se tornando, ao longo do tempo, cada vez mais vexatórias. Um pouco parecido com essa história do fez a unha, não é pro bolsa, né? Fez o cabelo, não é pro bolsa, aquela coisa da... tem que ter cara de pobre para estar na assistência, né? Qual que era o intuito disso? Para o Loïc Wacquin, para esse autor, o intuito disso era humilhar aquela pessoa que buscava assistência social. Era dizer para ela, você é um fracassado, você é uma pessoa que não deu em nada, você é um peso morto, então você está aqui, está implorando uma esmola, então você vai ter o tratamento de quem quer uma esmola. As políticas, então, elas vão começando por esse processo de tornar vexatório, de tornar humilhante para a pessoa, até que elas vão deixando de existir mesmo. Elas vão tendo corte de recursos, elas vão ter um remodelamento.
E ele mostra, então, que na era Clinton acontecem esses dois fenômenos. Queda da assistência social, ridicularização do usuário da assistência social para que ele não volte, para que ele se matou para pegar aquele cupom, no dia seguinte ele fala, não vou ficar me humilhando na frente dessa pessoa para pegar um cupom para comer, vou me virar. Expulsão dessas pessoas da política de assistência e inclusão dessas pessoas na política carcerária. O Loic Vacan vai mostrar que isso não é uma coincidência. Isso não é um fenômeno aleatório. Isso é um fenômeno pensado por uma política pensada naquele país, naquela época, que era a digestão dos pobres pelo direito penal. Havia essa ideia, essa é uma ideia que não é nova. E aí eu vou falar de um outro autor para vocês. Sei que a Damares não gosta dele, mas um autor francês, chama Michel Foucault, acho que muitos já tiveram contato. Não sei se já tiveram contato com Vigiar e Punir, eu sei que não é o livro mais lido na assistência, o pessoal da assistência costuma ler outros trabalhos dele, mais História da Loucura, História da Sexualidade, mas Michel Foucault tem um livro basilar para entender direito penal, que é o Vigiar e Punir. A tese básica do Foucault no Vigiar e Punir é, ele parte da dúvida de por que em determinado momento da história ocidental europeia, a gente parou com a pena corporal e passou para a pena de prisão. Porque até meados do começo da Revolução Industrial, quem cometia um crime contra o rei, não contra outra pessoa. Então, se eu viesse aqui e falasse, perdeu, passa, um assalto. Esse crime não era contra você, era contra o rei. Porque ele era uma coisa que ofendia tanto a sociedade que era como se eu quisesse atingir o rei de vir direto. Então, eu tentasse esfaquear o rei, ou eu roubar o caderno dela, todos eram crime de lesa majestade. Como um crime de lesa majestade é algo abominável, então eu, como uma pessoa abominável, seria esquartejado, queimado, aquelas penas sempre simbólicas, feitas em praça pública e com muito requinte de crueldade. Num determinado momento, e o Foucault se pergunta o que aconteceu, trocou-se essas penas, esses espetáculos de que as pessoas eram esquartejadas, eram corpos espalhados em praça pública, para a pena de prisão, que nunca foi a principal pena adotada na história da humanidade. Nunca a prisão foi a principal solução do direito penal. Nunca. Em sociedades tribais também não era a prisão a coqueluche do direito penal. Você tinha outras formas restaurativas, ou discutir com o condenado, ou morte, degredo, segregação, esquartejamento, tortura, vingança privada, né, os pais da vítima poderem ir lá e matar a pessoa, mas nunca a prisão. O que aconteceu que a prisão virou um fetiche? Aí ele vai dizer uma coisa, se tiver alguma coincidência com a fala da Damares, também não é coincidência. O corpo passa a ter valor na Revolução Industrial. O corpo do trabalhador. Porque agora essa pessoa que antes ela era incendiada num pilar, como Joana d'Arc, ela pode ser um operário. Ela pode entrar no sistema carcerário e lá ela pode trabalhar, aprender a operar máquina, homem fábrica, e assim uma lógica muda um pouco de figura. Então, assim, quem que vai ser louco de queimar capital? Que é o capital vivo, na teoria marxiana, é a força de trabalho. Então, o corpo passa a ter uma importância econômica. Se o corpo passa a ter uma importância econômica, que corpos são esses que vão ser, o Foucault vai se perguntar também, que vão parar nesse sistema? São os corpos que vão ser docilizados, na teoria dele. São, obviamente, os corpos das pessoas mais pobres. Não só as pessoas mais pobres. Vamos usar os termos vulneráveis. Essa expressão vulneráveis, que é mais abrangente. Porque não é só uma questão de exclusão econômica do sistema. São também as pessoas que têm exclusão social por outros fatores. Gênero, raça, classe, orientação sexual. Então, essas pessoas que são indesejadas, ele não usa esse termo, eu que estou usando, mas indesejadas, elas vão ser socializadas, vão ser docilizadas nesse sistema para elas aprenderem a serem pessoas normais. Aí você corta para 2017. Mudou alguma coisa? Não. O Loic Vacan, ele está falando o quê? De uma política nos Estados Unidos de desmantelamento da assistência para reforço da guerra às drogas e superencarceramento. O Foucault já falava por que a gente encarcera, porque a gente torna essas pessoas operárias. E quem são essas pessoas? São as pessoas que estão segregadas e que não interessam a quem tem
controle social. As coisas vão casando. Aí tem um terceiro autor, um professor inglês que chama David Garland, que esse é o do livrinho vermelho que está aqui. Eu trouxe do Foucault também, esse não dá para todo mundo enxergar, mas Foucault já foi. É um livro muito popular no Brasil, enfim, o pessoal da PUC que adora Foucault já traduziu, retraduziu, então tem bastante trabalho sobre esse livro. Esse é um outro autor menos conhecido, chama David Garland. Ele também dá aula nos Estados Unidos, e ele é britânico. Ele também pesquisou a cultura do controle. Esse livro chama Cultura do Controle. O Garland ele quer entender por que determinados grupos são encarcerados, né? Ele vai além de se pensar no racismo estrutural, de se pensar no machismo estrutural. Ele vai pensar que existem pessoas que são indesejadas. E aí o que você vê? A política da guerra às drogas vai prender essa usuária, porque ela é indesejada para a sociedade. Ela provavelmente estava no tráfico, provavelmente ela não é branca, não era uma pessoa interessante, era uma pessoa considerada perigosa por aqueles que detêm o poder, então se ela já era previamente perigosa, vamos encarcerá-la. E nós fazemos o quê? Colocamos num ciclo de encarceramento que nunca tem fim. Essa é a lógica. O encarceramento, então, ele é uma solução de política social. E esse pensamento ele está por trás da história do direito penal. Do direito penal como uma política de assistência social perversa, mas de assistência social. De acolhida de pessoas que precisam do Estado. Vocês já pararam para pensar uma contradição muito grande? Quem trabalha com um adolescente em conflito com a lei? Bom, bastante trabalha com adolescente. Vocês já pararam para pensar como é contraditório? A mãe, o João está falando isso no exemplo da moça. A mãe procura N escolas, porque tanto pelo ECA quanto pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a criança tem direito de ser matriculada na escola mais próxima da residência. Ela procura, vai na defensoria, entra com a ação, não consegue vaga, aquela coisa que todo mundo aqui já sabe. Aí quando o menino infraciona, o menino que não conseguia vaga na escola, ou ele conseguiu vaga numa escola que fica a 3 conduções de onde ele mora, então ele simplesmente não aderia, quando ele infraciona, ele chega na Fundação Casa, ele tem 6 refeições por dia, ele tem uma equipe multidisciplinar, ele tem professor, porque ele se tornou perigoso. Então vejam que contradição. Ele não tem acesso à educação, enquanto ele é simplesmente uma pessoa excluída. Quando ele se torna perigoso, aí ele se torna sujeito de direitos e passa a ter direito à educação. E essa é a lógica que nós temos hoje, é a lógica que a gente reproduz. E eu não estou dizendo que não deveria ter acesso à educação na Fundação Casa, estou dizendo o contrário, que por que ele não teve acesso a políticas de educação, assistência e saúde antes dele infracionar? Então, qual que é a ideia? Agora que ele infracionou, a gente vai converter em operário padrão. Para ele sair daqui da Fundação Casa, onde a educação é modular, voltar para a rede de novo, que está desmantelada, e aprender de uma vez por todas, sossega seu facho, que o seu papel social é esse. Que ele continua conseguindo a vaga. Ele sai então da fundação. Quantas mães não vêm na defensoria, quando o menino consegue um LA, fala, ai não, um LA não. Ou porque o filho é uma peste, fala, meu filho é uma peste, ou porque muitas mães falam, e essa é a situação mais triste que tem, eu não tenho como dar essas refeições para meu filho. Eu não consigo vaga em escola. Eu nunca consegui levar meu filho num dentista. Primeira consulta médica que meu filho fez em 16 anos foi na Fundação Casa. Vejam que contraditório. O adolescente precisa infracionar para ser sujeito de direitos. Como eu estava falando, tem coisas que não são coincidência. Tem coisas que se repetem na história. Isso lembra um pouquinho os apátridas. Pessoas que não tinham a sua nacionalidade, tiveram a sua nacionalidade cassada na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês são familiarizados com esse trecho da história, mas na Segunda Guerra Mundial muitas pessoas tiveram sua nacionalidade cassada. Eram pessoas sem pátria, sem nacionalidade nenhuma. Muitas emigraram para os Estados Unidos. E lá elas tinham direito ao quê? Nada. Elas não podiam acessar a política de assistência, elas não podiam acessar a política de saúde, elas não podiam acessar nada, porque elas não eram ninguém, elas não eram cidadãos. Então, se elas não eram cidadãos, elas eram o quê? Porcos, cavalos, bois, o que vocês quiserem imaginar, menos cidadãos. E o que elas faziam? Quem conta isso pra gente é a Hannah Arendt. Elas praticavam crimes porque dentro do sistema carcerário, pelo menos, elas teriam segurança, alimentação e saúde. E moradia.
Ou seja, a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa, mas está acontecendo como tragédia há muitos anos. Isso Marx errou, que ela tem um loop da tragédia na história, né? Ele não previu, por essa ele não contava, né? Não, tô falando assim, eu estou elogiando. Ele não previu que o buraco era tão fundo. Eu acho que se o Marx fosse vivo até hoje, ele teria falado, a história é tragédia, 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 tragédia. As coisas se repetem. E o que eu quis trazer para vocês com esses autores? Quando vocês estão lá na assistência, vocês vão se deparar com a prisonização dos pobres. É um fato. Toda pessoa pobre neste país já esteve presa, ou tem algum parente preso, ou tem um vizinho preso. Por quê? Ah, porque pobre comete crime? Não. Porque o sistema tem os seus eleitos. Isso é algo que desde os anos 60 a gente muda o ponto de vista. Em vez de perguntar na criminologia por que uma pessoa comete crimes, a gente pergunta por que uma pessoa é punida, em detrimento de outras, porque todos nós cometemos crimes. Todos nós. Toda a sociedade comete crimes. A sociedade dirige embriagada, a sociedade fuma maconha na porta da faculdade, isso é crime, porque o artigo 28 é crime. A sociedade baixa música ilegalmente, compra CD pirata, compra produtos de origem duvidosa aqui pelas regiões do Centro e 25 de Março, que é crime de receptação. Então, todos cometem crimes, mas algumas pessoas vão ser selecionadas pelo sistema, vão ser processualmente perseguidas, punidas, e vão entrar no sistema carcerário. E estas pessoas vão aparecer para vocês na assistência. Nos diversos ramos da assistência, nas diversas políticas e programas tipificados ou não, ou neotipificados, mas vão estar lá. E essa lógica é uma lógica que a gente tem que entender que é um movimento, é um pensamento, a lógica da prisonização, ela é um pensamento que ela está enraizado no sistema. A nossa crítica ao sistema penal, ela tem que sempre partir do pressuposto de entender a história do sistema penal. Como que um sistema que encarcera foi construído na história, sendo que há não muito tempo atrás, porque 500 anos não é tanto tempo assim na história da humanidade, há não muito tempo atrás a gente queimava essas pessoas, esquartejava. Existe uma lógica. Existe uma lógica no que elas falaram de desmantelamento de direitos sociais, de políticas públicas da assistência e crescimento do recrudescimento penal. E o direito penal ele tem recrudescido. Primeiro porque ele é um discurso confortável. O Nilo Batista, que é um professor do Rio de Janeiro, ele sempre fala que quando a gente discute direito penal, a gente não discute direito social. O tempo em que a gente fica discutindo se algo é crime, se tinha que ser hediondo, se não tinha que ser hediondo, casos graves, a gente está deixando de discutir, por exemplo, desmonte do SUAS. Só que o direito penal é um discurso muito mais sedutor, as pessoas se inflamam, né? O que é mais gostoso de vocês discutirem no bar? SUAS ou um cara que joga uma filha bebê da janela? É que você é nerd, né, Ju? Aqui, vocês são nerds, vocês não contam. Mas a maioria das pessoas querem discutir o quê? Lava Jato, né? Se está certo, se está errado, as coisas que acontecem. O direito penal ele gera esse fascínio, ao mesmo tempo que ele gera esse fascínio, ele gera uma cegueira, porque a gente deixa de discutir outras questões. A gente, então, olha para o fenômeno criminal sem olhar pelo olhar da assistência. Então, a gente olha para aquele cara que está lá no sistema carcerário, colegas, vou falar colegas de vocês, porque aqui ninguém falou que trabalha com isso. Não sei se você faz criminológico ou não. Faz? Vou te usar de exemplo. Mas o que é o criminológico? O serviço social é chamado para quê? Para dizer se o cara vai reincidir ou não. Bolinha de cristal. Essa é a ideia dele. Porque o que está sendo perguntado para assistente social nesse espaço? Ele assimilou a terapêutica penal? Ele aprendeu a ser operário padrão? Ele vai aceitar que aquela é a vida dele? Ou ele vai voltar a encher o saco, então nem sai? Esta é a lógica que está por trás das expressões bonitas, dos discursos bonitos, como assimilar a terapêutica penal, internalizar a culpa, ter mecanismos de freio dos seus impulsos, está esta mesma lógica, que é a mesma lógica que desmantela os SUAS. É a mesma lógica que está por trás do presente de Natal que não veio em 2016. O que não veio em 2016? Que vem todo 24 de dezembro vem algo, né? Vem ato privativo da presidência da República e não veio ano passado.
Alguém sabe? O indulto. Você sabe. Que estourou um monte de rebelião. Janeiro foi perigoso, né? Dava medo de entrar nas cadeias, né? Bauru virou todas, né? Então, o indulto. O indulto, na verdade, veio muito mais limitado, com hipóteses muito mais rigorosas, ou seja, para manter as pessoas presas. E a comutação, que é o indulto parcial, a comutação é o indulto ao perdão da pena. Para quem está familiarizado, a pessoa cumpre alguns requisitos do decreto de indulto, e ele tem um perdão da pena. O decreto de indulto ele é igual a uns 10 anos. Né? O de 2002 para cá era quase tudo igual. Com uma outra alteração, as alterações positivas, mas era quase tudo igual. Em 2016 ele muda, ele se torna bem mais restritivo. Crimes como roubo, que é um dos crimes que mais estão no sistema carcerário, passam a ser de difícil declaração do indulto. O tráfico não podia ser indultado porque ele era equiparado a hediondo até a decisão do STF do ano passado, que falou que o tráfico daquele primário, aquele tráfico de menor, que é menor quantidade, o primeiro traficante, que é o do 1 e 8, que é quem toma a pena reduzida, pode receber o indulto. Ou seja, você tem cadeia cheia. A cadeia passa a ficar mais cheia. O discurso é sedicioso e o discurso é sedutor. Então, em vez de se discutir em vez de se discutir políticas da assistência, a gente tem uma resposta para a sociedade que está indignada com as descobertas políticas de falar o direito penal está recrudescendo. Vejam como é cômodo, como tudo se encaixa. A comutação é o indulto parcial. A pessoa cumpre alguns requisitos, não é o suficiente para ela indultar, perdoar toda aquela pena, então ela perdoa um pedacinho da pena, um quarto ou um quinto. Acabou a comutação. Que existia há mais de 10 anos, tinha comutação, em 2016 acabou. Então, ou você tem condições para indultar tudo, e são condições bem mais rigorosas do que nos últimos 10 anos, ou você não tem. Tchau. Aí, como viram que o negócio é um pouquinho radical, agora tem as pressões populares, tem as rebeliões, ou vocês esqueceram, eu sei que é tanta notícia, reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas vocês esqueceram que de janeiro a março as cadeias estavam todas viradas. O norte virou todo. Esqueceram que a gente tinha Roraima virado, Amazonas virado, Rio Grande do Norte virado, Paraíba virada. Por quê? O pessoal não saiu, né? Agora a gente tem na Páscoa uma emenda, um novo decreto de indulto, que é o indulto das mulheres. Muito pelo fruto do trabalho do movimento feminista que tem iluminado na questão da mulher encarcerada, da peculiaridade da mulher encarcerada. Qual que é a lógica disso tudo? A lógica disso tudo, e esses autores eu estou mostrando não para mostrar um desfile de autores, mas para mostrar que existe uma coerência no pensamento, é que ao mesmo tempo que se desmantela as suas, ao mesmo tempo que se vulnerabilizam as questões de trabalho, como elas trouxeram mais cedo, você tem o recrudescimento penal. Eles trabalham lado a lado. Então, a criminalização da pobreza, o pessoal da assistência gosta muito de trabalhar com esse tema. Os teóricos e as teóricas do serviço social trabalham muito com esse conceito, a criminalização da pobreza. E o que eu quero mostrar para vocês, o meu objetivo aqui hoje é mostrar que ela não está apenas no discurso conservador, como quando a Joana fala de culpar aquela família por não cuidar da criança, de não pôr o alimento em casa. A Damares já falou, essa culpa, entre aspas, vem de fatores a maioria deles externos a essa família. Desmantelamento do trabalho, precarização. Aí vem o discurso de culpar a família, mas esse discurso ele não para em culpar a família. Ele não para na vara da infância, nas ações de destituição, nos acolhimentos excessivos para falar que aquela família não tem condição. Ele vai além. Ele vai literalmente criminalizar os pobres. Como se ser pobre fosse ser crime. E aí essas pessoas, então, elas saem do âmbito da assistência e vão para o âmbito carcerário. Aí eu queria comentar um outro assunto com vocês, que eu nem tinha preparado isso para hoje, mas quando a Jo falou da estrelinha, coraçãozinho para município, que emancipado Bolsa, nossa, é um milagre, né? Emancipou do Bolsa. Eu resolvi trazer um outro assunto para vocês, que é um assunto que é muito pouco debatido, até nas faculdades de Direito. Pacto Federativo. Pacto Federativo é o quê? Nós temos um Estado que é composto de municípios, estados e União. E a Constituição de 88 dividiu, de uma forma bem detalhada, o que é competência de cada um. Por isso que é estranho, se vocês lerem a Constituição de 88, aquela parte, é uma parte chata, eu sei que é chata de ler, mas que fala o que compete a cada um deles.
É muito estranho esperar dos municípios que emancipem as famílias do Bolsa. Isso não é papel do município. Nunca foi pensado que o município ia ter políticas de inserção no mercado de trabalho. Pode ter, pode, mas não, o município não era o protagonista dessa história. E por que agora o município vai ganhar um prêmio? E que prêmio é esse? Só se for uma fatia maior do fundo de participação. É muito esquisito pensar isso. A gente distorce um pouco, na verdade, a sociedade de uma maneira geral tem um desconhecimento e não se apropria dessa divisão constitucional das competências dos entes federativos. E não saber isso é um prato cheio para o jogo de empurra que fica de quem é o problema. Por quê? O Brasil, se vocês pensarem naquele mapinha do Brasil clássico, o Brasil é um mosaico chamado mosaico de municípios. Eu não sei se alguma vez na vida vocês já ouviram isso, mosaico de municípios. Mosaico de municípios porque o Brasil não tem nenhum território que não seja município. Lógico, se for terras da União, a área do aeroporto de Guarulhos é terra da União, mas não tem nada que não esteja dentro de um município. Não existe área federal. Se não chega lá no meio do Tocantins, que é área federal, não. Aquilo está sempre dentro de um município. O Brasil é municipalizado, por isso que ele é um mosaico. Imagina aquele mosaico todo craquelado, é o Brasil de municípios. 5.570 municípios, dos quais esmagadora maioria não tem condição de autossustentabilidade. Vivem do chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é dinheiro da União. Ou seja, são municípios que, por meio da sua arrecadação tributária, que principalmente o IPTU e o ISS, Imposto sobre Serviços, não conseguem subsistir. Municípios com 800 habitantes, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes não conseguem subsistir, que não tem atingir econômico, atividade econômica para arrecadar imposto. Eles vivem do dinheiro da União. Então, como é que esse município, que depende de um fundo de participação, vai ser responsável por, entre aspas, emancipar uma família do Bolsa? Que tipo de política esse município vai desenvolver se dentro da fatia das competências e da fatia financeira, ele é o primo pobre? Essas distorções são as que vão permitir com que outros entes federativos falem, não, agora é município, agora municipalizou a assistência. Agora é tudo municipal, medida meio aberto, agora a baixa complexidade é municipal. Como é que o município de 800 habitantes vai ter um CRAS e um serviço de medida? Não vai. Não vai. Ele vai fazer o quê? Referenciar no território mais próximo. Que nem sempre é o território mais próximo. É o território mais próximo na lógica de quem está sentado no computador. Para o usuário, às vezes, esse território pode ser 400 quilômetros, 100 quilômetros, que seja 20 quilômetros. Tem transporte para ir de um lugar até outro? A gente sabe que no interior não é assim que nem São Paulo. Que você sai daqui, tem um ônibus, tem um metrô, tem um Uber, tem de um tudo. Às vezes, naquele lugarzão, bem no meio do país, não tem como uma pessoa sair da cidade dela e viajar 40, 50 quilômetros para ir num CRAS. Até porque se a pessoa está indo no CRAS, é porque ela já está em situação de vulnerabilidade. Se ela fosse detentora de meio de produção, ela estava nem aí com o CRAS. Isso eu quis inserir na fala para a gente pensar que existe uma lógica do sistema penal e uma lógica perversa, que é mais perversa ainda, que é se aproveitar desse jogo de empurra, decidir quem é a competência. A gente ouvir que o município tem que emancipar do Bolsa, para mim, é um absurdo. Imaginar que os estados e a União tenham que emancipar do Bolsa, limpando de toda a parte higienista dessa frase, faz mais sentido de imaginar uma política estadual ou nacional de inserção no mercado de trabalho, uma política de garantia do emprego, como a gente tem várias políticas mundo afora, de garantia do primeiro emprego, lei do emprego, estabilidade, enfim. Mas município. E é preciso ter esse conhecimento do que está na Constituição de 88 para que a gente possa entender esses fenômenos sociais. E esse fenômeno de desmantelamento do SUAS, que começa pela própria supervalorização do município. Porque é muito fácil a gente pensar um SUAS para municípios como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Distrito Federal, que é distrito, na verdade não é município, é Distrito Federal, ele é uma categoria autônoma. Pensar em Salvador, a gente tem que pensar em Borá, que é a cidade com menos habitantes do estado, 800 habitantes. Então, o que você faz com o pessoal vulnerável de Borá? Você. O que você faz? Está lá no seu CREAS Borá, que não deve existir, vamos fingir que o CREAS Borá exista.
E aí, o que você faz com o seu usuário problemático de crack do CREAS Borá? Você espera ele ser preso. Aí ele entra no sistema. Aí ele não é mais problema seu. Mas ele vai ser problema seu, porque ele vai sair. Ele vai voltar. E aí o que você faz? Não faz nada de novo, espera ele ser preso de novo. Olha como uma política sobrepõe a outra. E o que eu queria pontuar para vocês é que isso não é uma invenção brasileira, isso não é uma ideia da jabuticaba, isso é um fenômeno histórico que já se repetiu na história. E que se repete na história não só brasileira, não só latino-americana, mas de vários outros países. O Loic Vacan, repito, é um autor europeu que mora nos Estados Unidos e que estuda a política norte-americana. Ou seja, isso são ideias que estão muito ligadas ao próprio sistema político, o sistema do capital que é posto. E se a gente não se apropria dos pilares de discussão desse sistema, a gente só discute a ponta, a gente só discute os efeitos. A gente vai discutir se o decreto de indulto 2017 vai voltar com a comutação ou não vai. Vai indultar o roubo, como era antigamente, na primeira hipótese, se o cara tem 1/3 de pena primário, tal, o cara tem 1/4 de pena primário, sai, reincidente metade, o cara sai. A gente vai voltar a discutir essas questões que são importantes, mas a gente perde de vista os problemas de fundo. Acho que vou parar por aqui e abrir para o debate, e queria convidar a todas e todos que ocupem o sistema carcerário. Porque eu fui aluno da Joana, e aluno não diretamente da Damares, mas era um curso que a Damares coordenava na pós-graduação no serviço social, e eu vi que o serviço social discute muitos temas. A família, muito discutida, a infância e juventude, a infração, o ato infracional é muito discutido, a acolhida do adolescente em conflito com a lei, são temas incessantemente discutidos no serviço social. A violência doméstica, de gênero, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas você não acha nada que discuta no serviço social a política carcerária dos adultos. E é uma discussão que está geneticamente ligada aos fins, ao projeto ético-político do serviço social. Então é isso, gente. Debates. Obrigado. Pessoal, vamos abrir então para o debate. Só para essa última questão que o Rodrigo colocou, tem uma professora chamada professora Andréa Torres, né? Que eu acho que algumas pessoas aqui conhecem, que trabalha especificamente com essa questão dos direitos humanos, né? E a população em privação de liberdade, né? População encarcerada. Ela é professora da Universidade Federal do campus Baixada Santista, tá? Tem textos publicados, tudo mais, mas é uma das poucas realmente, né? Mas temos. A gente se mete em tudo, né? Então, gente, vocês têm alguma questão que vocês queiram? Damares, o pessoal está dizendo aí, está pedindo para você se apresentar, Rodrigo. Elas estão dizendo que você entrou direto. A Lara apresentou, Vocês querem que né? me apresente? Sou Rodrigo. Reapresente. Sou defensor público. Atualmente sou coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública. E por 2 anos e meio estive numa vara criminal, trabalhando na ponta, na vara criminal mesmo, trabalhando com o cumprimento de pena e trabalhando também com execução criminal. Então, Rodrigo, assim, eu trabalho há pouco tempo no sistema, né? Completaram 4 anos, acho pouco, porque, igual você comentou, né? É um trabalho que eu percebo, tanto eu me coloco, né? Eu percebo que as coisas realmente funcionam muito na base da superficialidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade de encontrar espaços de reflexões, discussão. Aí eu, assim, gostaria, como você também, né, já trabalhou, tem uma experiência, de poder, de repente, sugerir lugar,
um lugar, não sei, que a gente possa ter essa possibilidade de discutir, de refletir, de reavaliar, porque tem muita coisa que eu percebo que precisa mudar, porque a gente acaba sendo reprodutor de um sistema, de uma lógica, e é muito frustrante, né? Então, não sei, eu gostaria assim de esses autores que você trouxe, né, tirando Foucault, que é clássico, né, para mim já foi uma luz no fim do túnel. Mas eu sinto essa necessidade mesmo de discutir, né, de compartilhar. É isso. Obrigada. Viu? Tem outra pergunta aqui para o Rodrigo? É para o Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Eu sou Nina Duarte, conselheira participativa. E eu gostaria de perguntar para você com todo o respeito, eu estou muito preocupada, como eu estou tentando fazer a inclusão social, é isso que fala? É assim que fala? Do meu nome? Eu percebo na minha comunidade que está tendo essa dificuldade também. Então, eu até quero fazer em nome deles, né, delas, né? E como que a gente pode auxiliá-los para que isso acelere, para que isso seja fácil de se fazer, não tenha tanta burocracia, não seja tão... E aonde o melhor caminho para ir direto, entendeu? Por gentileza. Obrigada. Eu vou inverter a ordem porque eu não entendi direito sua pergunta. Ah, tem mais uma? Eu não vi, desculpa, Damares. Boa noite, Rodrigo. Como é que você, como defensor público, como é que você vê essa situação, essa falsa que o país vive, né? Por exemplo, talvez viva já há muitos séculos, esse comportamento, eu sempre falo isso, esse comportamento da sociedade brasileira, né, principalmente dos menos favorecidos, que aceita esse tipo de coisa. Por exemplo, no caso do craqueiro, né, o consumidor. Aquela droga não chegou ali, ele não foi lá buscar. Né? A gente sabe muito bem, e você como defensor, acho que você sabe melhor do que eu, que não foi ali buscar, entendeu? Aquilo ali está na mão, de alguém que muitas vezes fazem parte de governos, né? Você, melhor do que eu, sabe disso. Como é que você vê esse comportamento assim, você como defensor do povo brasileiro, dos menos favorecidos, que aceita esse tipo de coisa? Olha, hoje o que a gente tem a sensação e que se vive é assim, negócio da escola, da coisa, mas os presídios. Sempre quando você ouve coisa dos políticos, sempre fala-se em prisão. Tem uma frase de um cidadão, que eu não sei quem é, até porque eu passei no ônibus, não deu tempo de eu ler quem era. Que ele fala mais ou menos aqui, está escrito mais ou menos assim. Talvez o pouco investimento na educação seja o grande investimento na prisão de segurança máxima. É mais ou menos assim. Entendeu? Então eu gostei dessa frase, porque realmente é uma coisa que não dá para entender. Nós estamos 30 anos em democracia, em liberdade, né? E que você vê isso. Recentemente, a polícia matou, parece que 4 jovens. Um era filho de um juiz, morava em um condomínio de luxo, né? Entendeu? Então tem sempre a imprensa. Eu sempre acho que essa imprensa maldita, né, faz a lavagem cerebral quando dá a notícia, e a sociedade, o povão, aceita. Ah, inclusão do nome social. Ah, tá. Agora sim. Só mais uma aqui. Conselho de comunidade. Essa é para a senhora, na verdade. Eu fiquei com uma dúvida com relação, quando você falou sobre a soberania que fica na questão dessa dessa reforma trabalhista, a respeito desses acordos, como que ficaria a questão judiciária? Porque a gente tem hoje,
né, a questão de entrar com a ação, a fama, né, vamos dizer assim, de que a ação trabalhista ela funciona até um pouco mais rápido. Como que isso ficaria com relação a essa soberania desse, não é acordo, né, a negociação? Como ficaria isso na questão judiciária? Se o negociado está acima da lei, como que a gente sairia? E como que essa reforma ela afeta diretamente as ONGs, né, que prestam um serviço para assistência? Como é que a gente do terceiro setor a gente ficaria nesse cenário? Não, a minha é só uma questão que o Rodrigo colocou. Eu fiz estágio num CAN na Criminal. E eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva, você trouxe muito a perspectiva dos CDPs, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se tu conseguir, a respeito dos hospitais de custódia, que a gente acaba esquecendo, mas só quem teve lá e viu o que é aquilo que mal consegue falar daquilo e, tipo, a gente precisa falar do que é aquilo, porque eu fui 2 vezes lá e até hoje eu não consegui definir e também nem repassar a experiência, porque é uma coisa horrível e são seres humanos que estão lá, que não são vistos como tais. Bom, eu vou então começar pela ordem. Eu achei que você estava perguntando de conselho de comunidade, mas então, a sua pergunta primeiro. Um espaço de discussão grande é o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele tem um enfoque naturalmente mais jurídico, mas ele tem pessoas de todas as áreas, muitas pessoas das áreas de ciências sociais, da antropologia, porque ele tem uma leitura transdisciplinar dos fenômenos criminais, né? O IBCCRIM é um espaço, os autores da criminologia, né? Eu trouxe alguns mais modernos, o Loic Vacan, o David Garland, mas eles estão nessa coleção da Revan, tem todos esses autores. O Eugênio Zaffaroni, que é um autor central para discutir agnosticismo da pena. Então, essa coleção da Revan, Pensamento Criminológico, ela é toda fantástica, ela é uma coleção que você vê de cabo a rabo. Mas tem livros que são livros assim que servem para você começar, para você se habituar. Um livro que eu acho que é muito legal, que ele mostra a história do pensamento criminológico, é o livro do Sérgio Salomão Checaira, Criminologia, que mostra, de uma forma didática, ele faz uma historiografia breve do pensamento criminológico. E acho que esse é um desafio para todas as áreas, ocuparem o sistema carcerário e não ser o patinho feio da saúde, o patinho feio da assistência, o patinho feio até do direito, né? O sistema carcerário é sempre o patinho feio. Enquanto ele for o patinho feio, ele vai continuar sendo tratado como patinho feio, a carne de segunda, né, de todas as áreas do saber e todas as profissões. Você fez a pergunta de nome social. Da alteração do nome? Então, a questão da alteração do nome, ela perpassa uma ação judicial, ação que chama de ação de retificação de assento. Até ano passado a gente fez um mutirão aqui na capital. Eu não sei se você estava no mutirão. Muita gente ficou fora porque é uma ação, muito em resumo, é uma ação que precisa de muitos documentos. O principal documento é a certidão de nascimento com, no máximo, 6 meses de reexpedição dessa segunda via. A grande maioria daquelas usuárias do Transcidadania que nós fizemos o mutirão, elas não são nascidas em São Paulo, então você expede um ofício para a cidade em que ela nasceu. Muitas eram do Pará e do Maranhão. Demora, então às vezes demora 1 ano para o cartório de lá localizar a pessoa e mandar. Eu não consigo propor ação enquanto isso. Mas para uma pessoa concreta, ela pode procurar a Defensoria Pública. Se ela morar na capital ou na região metropolitana, ela liga no 0800 e agenda o atendimento dela. E ela vai receber orientação de quais são os documentos, como é proposta essa ação, a ação tanto de alteração do nome quanto do gênero, que é o acento de sexo, enfim, e que recebe toda a orientação possível. No núcleo, nós trabalhamos mais com casos de discriminação e casos coletivos. Então, o mutirão foi um caso coletivo. Agora, a gente está organizando um mutirão numa outra cidade da metropolitana. Mas se uma pessoa individualmente, independentemente de mutirão, de qualquer coisa, ela quer esse acesso, ela pode procurar a Defensoria Pública da cidade dela. Quem tinha... Hospital de Custódia, pergunta, me deixa... Alguém tinha feito uma pergunta da carcerária por aqui. Aquela senhora. Então, eu vou dar um exemplo para a senhora. Na verdade, eu vou te devolver com uma... Eu não vou te responder. Vou te devolver com uma provocação para pensar, porque é para todos nós aqui. Hoje a gente vive um momento inédito na história da política brasileira, né? Um momento em que se descobrem uma série de práticas e de questões e que todo mundo brinca. Nossa, mas quem está surpreso com as delações? E isso era o jogo republicano. Tem um filme americano que chama Lincoln,
conta a história do Abraham Lincoln. Não sei quem assistiu esse filme, faz uns 2 ou 3 anos estava no cinema. É um filme meio chato, porque ele é um filme meio parado. Do ponto de vista cinematográfico, é um filme chato, meio parado, não tem muita ação, muito diálogo, 3 horas de filme, mas vale a pena assistir. Porque o Lincoln, o grande objetivo do Abraham Lincoln como presidente era abolir a escravidão. Ele tinha um objetivo pessoal de abolir a escravidão nos Estados Unidos. Para ele abolir a escravidão, ele precisava do Congresso todo a favor dele. Para ele conseguir o Congresso todo a favor dele, o filme mostra isso, para ele fazer um objetivo absolutamente humano, ignóbil, e que inquestionavelmente era um progresso social e de direitos humanos gigantesco nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele distribuiu cargos, ele distribuiu terras públicas e ele comprou deputados. Então, eu não estou falando que não devia ter abolido a escravidão. Eu estou dizendo o seguinte, que as nossas discussões em torno da política têm que ser muito mais profundas do que eu vejo as 2 matizes que a gente discute hoje. Primeiro, se estava certo ou se estava errado. A gente tem que discutir o sistema político. E segundo, sair da discussão dos partidos. Eu acho que este momento histórico é o momento que a gente tem que parar de se filiar a bandeiras, parar de se filiar a cores, porque o buraco está muito mais embaixo, né? A discussão está muito além. E vamos lembrar que os movimentos políticos, inclusive de trabalhadores, não começaram nos partidos políticos. Os movimentos políticos começaram nos movimentos sociais. O movimento feminista não começou como um partido feminista. Começou com movimentos de mulheres que queriam votar, que queriam não apanhar dos maridos, que queriam ter acesso ao trabalho. O movimento LGBT não começou com um partido LGBT. Começou com pessoas que estavam cansadas de ser torturadas, de ser mortas, de ser esquartejadas e queriam acesso a direitos civis. Movimentos trabalhadores começaram nem com sindicatos, começaram com aquelas primeiras organizações de trabalhadores que faziam greves, que questionavam. Então, a gente não começou no partido político uma sofisticação e uma possibilidade para os movimentos sociais. Não é um fim necessário. O movimento de mulheres não se encerrou-se por construir uma ala feminista dentro de um partido A, B ou C. O movimento de mulheres é muito maior e vai ser muito maior, assim como o movimento LGBT, assim como o movimento negro. Não precisa ter partido, pode ter, pode não ter. Enquanto a gente pensar um pouco nessa lógica da década de 60, 70, ainda um pouco preso ao partidarismo, e não for além, o próprio Sotomayor, eu fui aluno dele, do Jorge Sotomayor, ele fala isso. Sim, sim. Sim. Sim, é. Sim, sim. Eu vou encerrar te respondendo o seguinte. A geração da década de militar teve um grande avanço, redemocratização, grandes avanços. E ela teve seus erros. Agora, o papel da política atual é olhar para trás com um olhar crítico do que foi positivo, do que foi negativo, reproduzir o que foi positivo, alterar o que foi negativo e pensar-se uma nova política para o século XXI. Não, para a gente parar de reproduzir discursos, tanto à esquerda, quanto à direita, quanto ao centro, que são discursos requintados. A gente tem que pensar agora quais são os desafios desse momento e muitas vezes pensar se a gente não se engessou em algumas ideias da democracia que não funcionaram muito. A democracia não é só urna, a democracia não é só fazer eleição a cada 4 anos, tem muitas outras formas de democracia, muitas outras formas de participação popular, eu acho que isso aí está aberto. Respondendo sua pergunta bem curtinha, apesar de ser uma coisa que valeria uma aula, umas 3 aulas, 4 aulas, as pessoas são esquecidas, primeiro porque a loucura é um medo que todos nós temos. Todos nós temos medo de enlouquecer. A loucura é algo presente em nós. Todos nós temos, na teoria psicanalítica, a loucura dentro de nós. E segregar o louco é uma forma de segregar o que nós temos medo em nós mesmos. A loucura ela é feia, visualmente feia. Tem uma autora da Unicamp, que eu não vou lembrar o nome, que é uma historiadora, que ela fala que a loucura é considerada feia. Então, como ela é feia, eu tiro ela. A mesma lógica de eu segregar o cara que estava fumando crack, eu prendo ele para o sistema carcerário, o que eu faço? O sistema psiquiátrico. Tem toda a história do discurso psiquiátrico, né? Tanto da desumanização, da reumanização do Franco Basaglia, o quanto que a reforma psiquiátrica não foi implementada ainda no Brasil plenamente, foi implementada em lei, em teoria, mas a gente vê na prática ela não saiu tanto do papel. Mas é uma luta, é um campo de luta, e é um campo mais delicado ainda a ser ocupado, porque a saúde mental é o patinho mais feio, é o patinho deficiente filho do patinho feio. Porque o sistema carcerário é o patinho feio. Aí ele teve um filho deficiente que é a saúde mental. Mas falando sério, assim, a gente não pode ser hipócrita, a saúde mental é o expurgo. Tanto que o quê? Você trabalhou no quê? No canto da defensoria? Você viu que era a ponta dos processinhos.
O grosso era o quê? Começar de novo, do CNJ, né? Dinheiro do busão para voltar, para citar as pessoas condicionais não têm dinheiro para voltar. Isso tudo, esse volume, afoga. Assim como afoga a gente defensoria, afoga o pessoal na assistência, afoga o pessoal na saúde. E o pessoal esquece das pessoas que estão extremamente vulneráveis. Porque elas não têm ninguém, nada nem ninguém. Elas têm nem a si próprias, muitas vezes, nos casos psicóticos crônicos. Polêmico esse doutor Rodrigo, não? Eu fico aqui quietinha, porque não, né? Mas tinha um monte de coisa. Eu também, quase. Né? Brincadeira, gente. Assim, aliás, a gente sempre gosta de trazer o Rodrigo justamente por isso, né? Porque dá uma balançada, dá uma sacudida, né? Pode deixar. Aliás, é verdade. Não, mas não pode. Não pode, senão ele... tem que ser devagar, pouco. Senão ele acaba com tudo. Aliás, exatamente, coloquem nas avaliações, porque daí, né? Bom, é brincadeira, claro, o Rodrigo é uma pessoa super querida, mas, de fato, né, ele tem uma concepção de política, enfim, de sociabilidade, né, um pouco diferente da nossa, da minha e da Joana e tal, mas que a gente compreende bem e aproveita bastante as coisas também que ele nos obriga a pensar, né? Então, a questão dos partidos, por exemplo, para nós, o partido, né, é um mecanismo fundamental de garantia da democracia, né? Você não precisa estar necessariamente num partido, mas o partido ele tem, né, uma importância muito grande do ponto de vista teórico, da organização da sociedade civil, o que é que ele... Né, quer dizer, enfim, aí a gente retoma lá Maquiavel, o Príncipe, né? Mas... isso aí eu não podia deixar. Mas, assim, respondendo ao que ela perguntou, né, realmente eu não sou uma profunda conhecedora da reforma trabalhista, não só eu, o Brasil inteiro, né? Até nessa entrevista do professor Souto Maior, ele diz isso: olha, isso aqui entrou em dezembro, com aqueles 9, né, com 9 páginas. Daí falou, eu passei o final de semana inteiro, porque ele falou isso na segunda-feira, que foi o Roda Viva, né? Ele falou, eu desconhecia, né? Então, assim, essa reforma, essa proposta dessa reforma, ela é uma ilustre desconhecida, não só para um juiz do trabalho, como ele, do porte desse homem, né? Como para qualquer um e qualquer uma de nós. E essa é uma das situações mais graves que estão colocadas, né? Isso subverte completamente, sim, a justiça do trabalho. Isso acaba com os direitos do trabalho, acaba. Tanto que é isso, o Ministério Público do Trabalho são 4 notas que eles emitem lá, fazendo uma avaliação disso, né? Até onde eu compreendi, então, e tem uma questão que acho que é importante, né, gente? A CLT, ela é de 43, mas ela só cerca de 15% dela, só cerca de 15% do texto de 1943 prevalece. Ou seja, 75% da CLT já foi modificada desse texto que eles dizem que é de 43. Não é verdade. Então, não é verdade que ela está desatualizada, porque ela vem sofrendo, né, atualizações constantes a partir de 64, como, né, diz lá o professor Souto Maior. E, segundo, não só as atualizações nela mesma, né, mas também legislações outras, né, que vão incidir sobre os direitos do trabalho. Até onde eu compreendi dessa discussão, o Rodrigo pode me corrigir se eu estiver errada, mas se aplica aquilo que melhor contempla, ou mais contempla, o direito, né, do trabalhador, né? Pode ser um acordo ou pode ser a lei. Hoje já é assim. É isso? O que for mais benéfico, exatamente, né? Se tem um acordo coletivo assinado pelos trabalhadores e pelo empregador, né, que diz que aquilo significa, né, que a não demissão, ou que eles colocam ali naquele acordo, naqueles termos, que aquilo é melhor, é mais benéfico, é bem provável, né, que seja isso, de fato, que vá valer.
né? Então, como vão ficar as ONGs, a gente não tem a menor ideia. Não temos ideia. Porque, por exemplo, hoje, boa parte das ONGs contratam por CLT. Pelo menos as que estão ligadas à assistência social e tudo mais. Pode ser que, com essa legislação, contrate-se por registro de pagamento de autônomo, com o PJ, né? Algumas já são. Exatamente. Pode trabalhar por turno, entendeu? Você trabalhar 12 por 36, né? E daí, o que você faz quando você trabalha assim? Você atende o imediato. O pessoal de enfermagem trabalha já muito com essa jornada, 12 por 36. Mas é isso, o pessoal da enfermagem vai e faz os procedimentos e tudo mais. São, eventualmente, outros pacientes, e se estão lá mais tempo, até consegue ter alguma vinculação, né, com aquele profissional. Agora, como é que a gente faria como profissional, como trabalhadores e trabalhadoras sociais, cujo vínculo, a confiabilidade, a relação, né, ela é fundamental, né, essa relação. Quer dizer, as pessoas precisam contar conosco, né, nós somos figuras importantíssimas, né, quer dizer, ela sofre uma situação de violência, então só no plantão. Não é o próximo plantão. Então, mas não vai ser agora o próximo plantão, porque está de folga. Sei lá, entendeu? Quer dizer, isso, eu não sei ainda, nós não sabemos ainda como vai ficar exatamente. Eu acredito que ninguém saiba ainda, porque é um projeto de reforma, e eu, assim, vou fazer o que tiver ao meu alcance como cidadã para não passar. Que é o que nós temos que fazer, certo? Né? Então, assim, é claro que a gente sabe que isso vai ser difícil não passar, mas é a única coisa que nós temos, que é a nossa luta, né? Para garantir que isso, né, que isso não avance, ou que isso não seja aprovado. Agora, eu não tenho dúvida que muitas coisas que hoje já estão muito difíceis para a gente, elas, sem dúvida nenhuma, vão piorar bastante. Né? Eu, lendo, né, estudando para poder trazer isso para vocês, a gente vai... Isso, assim, eu trouxe só alguns aspectos. Como né, são 200 artigos. É simplesmente acabar com a CLT, né? É acabar com os direitos relativos ao trabalho, né? Direitos conquistados aí em anos, sei lá, de lutas, né, que a gente teve, tá? Não sei se eu respondi, querida, mas é que... Na real, tá todo mundo no escuro, assim, né? Tá todo mundo. Eu penso que sim. Na aula, a gente já viu que conseguiu ser aprovado o caráter de urgência. Na aula, exatamente. Na segunda-feira, a gente estava na aula, viu o vídeo tal da secretária, não sei o quê. É tudo uma loucura, assim, é um atrás do outro. Exatamente. É a voracidade. É a voracidade do capital para a exploração do trabalho, da força de trabalho. É isso que está em questão. Meu nome é Ivanise, eu trabalho numa fundação. Então, eu acho assim, quando já vem de algum tempo, né, você vai construindo as parcerias público-privadas, né, e aí você vai desqualificando os serviços públicos, e a mídia vai contribuindo para essa desqualificação. E todo dia você tem, na grande mídia, novas informações que fazem com que a própria população se sinta mais apática, né? Tudo isso contribui para que você não consiga articular lutas coletivas. É muito difícil, ainda mais para uma população trabalhadora que está lá, cidade dormitório, trabalha de domingo a domingo, né, e tem que dar conta de tudo na sua vida, né? Então, isso é muito complicado. E aí você vai para uma educação também que também está nesse desmonte e que tem uma privatização aí super interessada, né? Então, tem toda essa situação que já vem de algum tempo e a gente tem que olhar para esse cenário, né? Tem que estar atento a esse cenário para poder também construir lutas com força, né, parrudas, senão a gente vai ficar só no né, naquele negócio dos isso está acontecendo, lá nas lamentações, né, mas nas lutas a gente não vai, se a gente não olhar para isso e estar junto com essa classe trabalhadora que também somos nós. Muito bom.
reforma, é só uma coisa bem rápida, é que ela está tentando trazer para o Brasil o sistema que é nos Estados Unidos. Só que ela tira uma parte consolidada da CLT e ela não altera em nada a pior parte da CLT, que é a parte dos sindicatos. Que é uma parte... Porque o Getúlio Vargas ele foi muito esperto, ele deu vários direitos individuais e ele tirou a liberdade sindical. Quando ele criou o sistema da unicidade, que você é obrigado a estar afiliado num único sindicato, ele acabou com a liberdade sindical. Então, se você está num sindicato hoje, você acha que o sindicato não defende a contente dos seus direitos, paciência, vai para casa e chora, porque você não pode fundar outro sindicato e ter competição entre sindicatos, o sindicato que melhor representa aqueles trabalhadores, ser o sindicato que, por lei, tem poder de negociar com o governo, como é nos países europeus e como é nos Estados Unidos. Então, eles querem trazer um sistema em que privilegia a negociação. Só que a gente tem um gap democrático de quem está nos sindicatos e quem está representando os trabalhadores nos sindicatos e que vozes são essas. Saúde. E se a gente já tem uma dificuldade de lutas coletivas, imagine, então, dentro da estrutura burocratizada de um sindicato. É proposta também da reforma que não tenha mais o desconto de um dia de salário pelos sindicatos, né? Isso significa, quer dizer, se eles já são ruins, são complicados, provavelmente eles não vão existir mais, né? Eu só ia comentar, assim, só para contribuir com esse debate, que a gente vai acompanhando também, a gente sabe que toda essa reforma tem um fundo econômico, interesses do capital, mas é muito louco você observar a Bolsa de Valores. Gente, a Bovesca, ela entra em crise toda vez que diz que essa reforma vai ter que... A reforma previdenciária, por exemplo, toda vez que há um recuo, a Bovesca cai. Então, assim, é bizarro você ver a pressão econômica que existe em cima disso e perceber que a desculpa que se dá e que vai na mídia e que fala, olha, se não passar, olha como a Bovespa despencou porque foi para trás a questão da reforma. Então, existe toda uma pressão midiática e política e... é uma coisa assim, chega da... Sim, vai melhorar alguma coisa. A economia vai aumentar, né? E você fica com essa... As previsões são que, ao contrário, não vai gerar emprego nenhum, ao contrário. Não, mas aí a grande questão é que a ideia é que, se não for aprovada tanto a reforma trabalhista como a previdenciária, que as empresas não vão investir aqui no país. Então, que é justamente isso que ele comentou, que é a ideia de que... Não, acho que foi vocês que comentaram isso, que a ideia de que o problema do desemprego é o número de políticas sociais que nós temos. Isso é absurdo. É esquizofrênico. A gente já vai ter que caminhar para encerrar. Eu acho que eu queria que tivesse todo mundo aqui para fazer esse apelo, mas já vale um pouquinho. Só uma questão de conscientização mesmo. Quando a gente vê, por exemplo, no dia 28, que o metrô parou, que o ônibus parou, que fulano parou, que o mercadinho não abriu, não vamos falar, porra, vagabundo não veio trabalhar, olha, está atrapalhando a minha vida. Sim. Não, vamos se juntar a ele, vamos parar também, porque se a gente não parar, os mais prejudicados vamos ser nós. E aí, a hora que a gente vê, a gente mesmo está alfinetando essas pessoas que são iguais a nós e não estamos vendo a água batendo na bunda, com perdão da palavra. A gente vai caminhar para o encerramento. Vou pedir uma frase só para te falar, que é o seguinte: imagina que você tem muito, muito, muito dinheiro e que você quer abrir uma empresa. Você tem muito, muito dinheiro e você quer abrir uma empresa e fazer uma atividade econômica, sei lá, produzir mochilas. Você vai abrir essa empresa num país em que todos os políticos estão sendo presos, dia após dia, teve uma presidente deposta, e que agora o vice, que fazia parte do governo, pode ser cassado a qualquer momento por o Tribunal Eleitoral, e várias pessoas de todos os grupos políticos que eram oposição entre si estão sendo presas. Você vai ter confiança de investir num país desse? Não. Então, a grande questão pior dessa crise que a gente enfrenta é o Brasil não é um país confiável hoje. Então, o capital externo, que era o que sempre segurou o país desde a época da regime militar, da época do petrodólar, enfim, ele não vai vir para cá, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe, não adianta o cara vai abrir uma fábrica aqui, ele não sabe se amanhã reforma, se não reforma, se amanhã o governador que deu isenção do CMS vai ser preso, não vai ser preso, se amanhã o prefeito que deu isenção de PTU vai ser preso, não vai ser. Então, nessa insegurança toda, o capital foge. Como o capital foge, foge o emprego, foge a renda, foge o acesso ao trabalho. Né? O Jô, quer fazer um encerramento? Gente, então precisamos encerrar, né?
Infelizmente. A gente queria muito agradecer a participação de vocês, a contribuição de vocês. A gente sabe que muitos de vocês vêm de bem longe. Uma colega foi embora e falou: Jô, eu preciso ir embora porque eu vou para o Guarujá, senão eu perco o último ônibus. Fiquei no final da última, cheguei em casa 2h, né? Então, a gente agradece vocês estarem aqui. Espero que a gente tenha suscitado esse debate, colocado questões para a gente refletir e lutar aí, não só pelo direito à convivência familiar e comunitária, mas para todas as questões que atravessam a classe trabalhadora, né? Obrigada, boa noite.